Olá, está começando o programa Cidades e Negócios. Obrigado a você que nos acompanha, você que mora em uma das 72 cidades espalhadas por todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar de saúde, mais especificamente da saúde do coração, um dos principais órgãos do corpo humano. E para isso, convidamos e pedimos a ajuda da cardiologista Ana Paula Rechuan. Antes, você acompanha dados divulgados recentemente pela Organização Mundial de Saúde e que trazem ainda mais preocupação sobre esse tema. Acompanhe. O relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde em julho mostra que as doenças crônicas foram responsáveis por 2/3 de todas as mortes do mundo em 2011, tendo um aumento de 60% em relação a 2000. Os dados mostram ainda que cerca de 13 milhões de pessoas morreram nesse mesmo período em consequências de doenças isquêmicas cardiovasculares ou após sofrerem um derrame. As informações são preocupantes, principalmente porque, mesmo após inúmeras campanhas e orientações de profissionais e autoridades da saúde pregando uma vida mais saudável, os resultados continuam negativos. De acordo com outro estudo realizado pelo Hospital do Coração de São Paulo, entre 2010 e 2011, houve um aumento de cerca de 5% nas mortes entre as mulheres, vítimas de complicações do coração, enquanto entre os homens houve uma redução de 17%. Realmente são dados preocupantes. Nós estamos aqui com a cardiologista Ana Paula Rechuan e a gente gostaria até de entender por que as mulheres estão sofrendo bem mais que os homens quando o tema é esse, né? As doenças do coração. Muito obrigado pela presença aqui no programa. É um prazer estar aqui. Mas eu, como mulher, me preocupo com isso, realmente. A mulher, ela vem sofrendo uma evolução nos últimos 50 anos, uma mudança de comportamento. Por necessidade de melhoria no orçamento familiar, ela teve que se lançar ao mercado de trabalho e, com isso, adquiriu hábitos masculinos. Negativos? Negativos, Com certeza, Ou seja, se juntou àquela rotina familiar, que já é intensa, e nós sabemos disso, de cuidar da família e do lar, e ainda a questão do trabalho. Então, com isso, aumentou-se o estresse, o sedentarismo. A mulher hoje fuma muito mais do que o homem. É isso que eu ia falar, quer dizer, o tabagismo está muito presente nisso, né? Um dos hábitos negativos é o tabagismo. Sim, e a mulher... O álcool... O álcool... Para a doença cardíaca, o tabagismo impacta de forma muito grave, A mulher, os efeitos negativos do cigarro na mulher são muito piores do que no homem. Além do que, a maioria das mulheres em idade fértil usam anticoncepcional. E essa união anticoncepcional e cigarro são muito lesivas ao coração e podem causar infarto em mulheres jovens. Então, o cigarro, o sedentarismo, o estresse do dia a dia são atitudes importantes aí de que devem ser mudadas para melhorar a qualidade de vida da mulher e diminuir a mortalidade. Agora, além disso tudo, doutora Ana Paula, a própria fisiologia, ou seja, a composição do corpo da mulher é diferente do homem e isso também impactua negativamente nessas questões? Sim. Então, a mulher, ela tem um coração diferente do homem, as artérias são mais finas, a questão hormonal, na realidade, os hormônios femininos, eles protegem a mulher de um infarto. Tanto que a mulher, antes da menopausa, tem muito menos risco de ter doença cardíaca. Inclusive, sobre isso, desculpa interromper, tem até um dado aqui que é o seguinte, que mostra que mulheres numa mesma faixa etária, ainda com menstruação, com ciclo menstrual, tem 3 vezes menos chances de morrer de consequências do coração do que a mulher que já passou do período do ciclo menstrual, na menopausa. Exatamente. A menopausa, por si só, é um fator de risco isolado para aumentar a doença cardíaca na mulher. Normalmente, a doença cardíaca na mulher vem 10 anos após o homem. Isso por dados estatísticos antigos, mais antigos. Mas hoje, com essa mudança de estilo de vida, eu creio que já não seja mais assim. E uma coisa que me preocupa muito na mulher é que ela não se preocupa com o coração. O que eu quero dizer? A mulher se preocupa em fazer o preventivo ginecológico. Só que hoje a mulher morre muito mais de coração, de doença cardíaca, do que de câncer.
E o que eu vejo no meu dia a dia? Ela vai ao consultório, ela leva o filho, ela leva o marido, mas ela não se consulta e ela não faz a sua prevenção. Ela cuida da família, mas não cuida de si mesmo. Então, essa falta de cuidado de si próprio, o estilo de vida que vem levando, o sedentarismo, o estresse, a preocupação em manter um corpo saudável, que gera um estresse emocional grande, a compulsão pelo trabalho que muitas mulheres têm. Né? Então, essa vontade de fazer tudo certo gera um estresse grande que prejudica, muitas vezes, o sono da mulher, faz ela ganhar peso. Quer dizer, é uma série de fatores aí que acaba proporcionando isso tudo. E onde é que entra a depressão? Porque, recentemente, eu estava até lendo a respeito desse tema, que a depressão está muito presente nessa questão. Né? A depressão é digamos, um ponto, talvez o pior ponto para o coração, né? Ou seja, de impacto negativo no coração, não é isso? Se nós formos falar em coração, a gente já diz, né? O coração é o órgão da alma. Então, tudo relacionado à emoção realmente impacta no coração, alma, e no coração, órgão, né? Então, a mulher, ela vivencia tudo com muita intensidade, ela é mais sensível, ela ama, ela tem paixão, ela tem dor. Então, isso causa alterações de liberação de adrenalina, né, que causa taquicardia, liberação de alguns hormônios negativos ao corpo, como quando liberados em muita quantidade, o cortisol faz reter líquido e faz a mulher engordar. O fato da mulher não se manter no peso, engordar, deixa ela triste também. E aí vem o estresse do dia a dia, que no final acaba em depressão, né? Então, a parte psicológica da mulher é fundamental, como de qualquer pessoa, né? Não tem como, é o que eu falo, né? Nós tratarmos o corpo sem tratar da mente. Nós somos um todo e a saúde é um todo. Então, a mulher precisa estar bem com ela mesma para ter saúde. E saúde é isso, né? O que é saúde? É o bem-estar físico e mental. Então, nós precisamos destinar pelo menos 1 hora do nosso dia para... Eu falo com as minhas pacientes assim, o que você faz por você mesma? Você cuida da tua família, do trabalho, ou seja, dê um tempo para você. 1 horinha só já melhoraria muito, né? 30 minutinhos de exercício, quer dizer, para que nesse momento você se desligue das coisas, faça uma atividade física. Quando a gente faz isso de manhã, parece que o dia começa de outra forma. Né? E a gente consegue... Tempo perdido, com certeza você vai ganhar com mais agilidade, com uma cabeça mais leve na resolução dos seus problemas no dia a dia. Não é perder, é ganhar, né, doutora Ana Paula? Com certeza é ganhar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar do infarto, né? Um nome que assusta tanta gente, mas a gente quer entender um pouquinho mais o que é o infarto. Daqui a pouquinho, não saia daí. O que ocorre com o coração infartado? Então, o infarto é... Olá, estamos de volta com o programa Cidades e Negócios. E olha só uma novidade para você. Você pode rever esta e outras entrevistas no endereço www.cidadesenegocios.tv.br. Tá tudo lá. E mande um e-mail para a gente fazendo críticas, elogios, dando sugestões. Anote o nosso endereço, programa@cidadesenegocios.tv.br. Hoje nós estamos falando aqui com a cardiologista Ana Paula Rechuan sobre os problemas do coração. E nós tínhamos deixado no ar, no bloco anterior, doutora, com relação ao infarto, né? Esse nome que assusta tanto, todo mundo já ouviu falar de uma certa maneira do infarto, morreu de infarto, mas vamos explicar um pouquinho mais o que é o infarto, o que ocorre com o coração infartado? Então, o infarto é quando uma parte do músculo cardíaco deixa de funcionar. Morre. Então, o infarto pode ser numa área pequena, numa área grande, em todo o coração, que é quando a gente tem a morte súbita, que é o medo de todos nós, né? E ele pode se desenvolver, então, em de vários tamanhos. O que a gente pode dizer que o infarto, então, é uma consequência de outros fatores, seria isso? Sim, o infarto é quando você tem uma oclusão de uma artéria de uma determinada área do coração. E aí aquela área que era irrigada, ou que seja, onde era levado sangue
para esse músculo, deixa de ser elevado e aquela parte morre. Se for uma artéria grande, vai ser uma grande parte do coração. E aí o sintoma vai se dar depois de acordo com o tamanho desse infarto. Se for um infarto grande, o paciente pode ter cansaço, falta de ar e diminuição importante da qualidade de vida depois disso. Outra coisa, às vezes a artéria é grande que foi lesada, mas se esse paciente for atendido rápido, principalmente antes da primeira hora do início da dor, né, esse infarto pode se desfazer. Ou seja, o tempo e a instituição do tratamento do infarto é muito importante. Mas o que é que quando se fala no infarto fulminante? Ah, fulano morreu um infarto fulminante. Obviamente então, que é aquele... É quando é um infarto de uma artéria grande que pegou grande parte do músculo cardíaco. Aquela parte do músculo que foi acometida, ela deixa de funcionar. O coração é uma bomba. Então, se essa bomba morreu o músculo, essa função de bombeamento de sangue para o corpo deixa de existir, aí o sangue não chega nos tecidos e nem no cérebro, aí a pessoa morre. Mas quando se fala em infarto fulminante, isso não quer dizer que aconteceu naquele momento. Isso já vem acontecendo, quer dizer, estourou naquele momento, né? Ou seja, o infarto, ele o efeito final de algum processo que a pessoa vem vivendo no decorrer da vida. Uma das principais causas de infarto é a hereditariedade. Então, histórias de famílias com infartados antes dos 50 anos, né? Se você tem na sua família alguém que já teve morte súbita ou infarto antes dos 50 anos, você tem que ficar atento e desde criança você já tem que levar o seu filho para fazer exame de colesterol, avaliação clínica e instituir hábitos de vida saudáveis. Isso não anula o inverso, né? Quem não teve na família também não tem que ficar despreocupado, também tem que fazer. Mas, o que acontece? A hereditariedade nós não podemos retirar da pessoa. Isso vem no genético. Mas a maioria das causas de infarto, elas são evitáveis. Que é o quê? É a obesidade, ou seja, o combate à obesidade, a diminuição do colesterol e do triglicerídeo, que são gorduras. Pressão alta, por exemplo. A hipertensão, né? A falta de exercício, que é o sedentarismo, e a vida agitada e estressante que nós temos hoje. Então, se nós conseguirmos, e a alimentação é irregular, então, se nós conseguirmos viver de forma melhor, a probabilidade de infarto diminui muito. Também. Agora, existe não sei se eu vou estar falando alguma coisa sem sentido aqui, mas existe um infarto mais grave e menos grave, ou seja, existe a pessoa que pode ter um infarto leve, digamos assim? Então, o infarto, como eu falei, ele pode ser de diversos tamanhos. Então, um infarto leve é de uma artéria menor ou de uma artéria mais distal do coração, que é lá no... Então, pega uma parte pequena. Né? Então, esse paciente, ele volta a ter uma vida normal. O importante também é o quê? Que ele mude de estilo de vida após isso, porque ele tem uma tendência maior a ter outro infarto. Eu fiz essa pergunta, doutora Ana Paula, para a gente tentar esclarecer o seguinte: existem pessoas que podem ter tido um infarto e nem saber que teve, passar por isso e, enfim... Então, o infarto ele pode se manifestar de várias formas, né? Então, o infarto, às vezes a pessoa tem uma dor no estômago, achando que é do estômago, ou seja, no andar superior do abdômen, na parte de cima da barriga. O que eu digo para os meus pacientes? Qualquer dor do umbigo para cima, até que se prove o contrário, é do coração. Depois que você avaliou o coração e está tudo bem, aí você vai avaliar as outras causas. Né? Ainda mais em pessoas diabéticas, hipertensas, com fatores de risco, esses sintomas têm que ser, essa pessoa tem que estar orientada a isso. Né? Então, quando você tem uma dor que vem junto com náusea, com sudorese, com mal-estar, com falta de ar, é importante essa dor no andar superior do abdômen, no tórax, irradiando para os braços, né? É importante que essa pessoa se dirija imediatamente a um hospital. A um pronto-socorro. Para fazer, pelo menos, para tirar qualquer dúvida, né? Tirar qualquer dúvida. Tá certo. Nós vamos fazer mais um intervalo, doutora Ana Paula, porque daqui a pouquinho eu gostaria que a senhora falasse, no pensamento como cardiologista, como médica, como deveriam ser as políticas públicas, né, voltadas para que as pessoas tivessem um pouco mais de saúde, qualidade de saúde, e também queria ouvir da senhora as dicas para o dia a dia para as pessoas viverem melhor. Mas isso é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Como é que deveriam ser, na opinião da senhora, as políticas públicas de uma forma geral?
né? A senhora acha que elas andam no caminho correto? Olá, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Cidades e Negócios. E você já sabe, né? Você pode acompanhar esta e outras entrevistas no endereço www.cidadesenegocios.tv.br. Hoje eu converso aqui com a cardiologista Ana Paula Rechuan, que está nos ajudando, nos dando uma aula aqui sobre as questões do coração, doutora Ana Paula. E aí a gente pergunta o seguinte, como é que deveriam ser, na opinião da senhora, as políticas públicas de uma forma geral? Né? A senhora acha que elas andam no caminho correto? O que deveria ser investido nesse sentido? Então, falhas existem, né? Tanto que nós vimos as estatísticas que aumentou-se o número de óbitos. Apesar de todas as campanhas que são feitas por doenças pelas autoridades crônicas públicas ainda... Né? Então, existe um caminho longo a percorrer, né? Em que depende da saúde pública, mas também depende das pessoas... Da conscientização. Né? O que a gente vê? As doenças cardíacas, elas na maioria das vezes são assintomáticas. Você não sente nada quando tem uma hipertensão. E às vezes o primeiro sintoma é um infarto ou é um derrame. Então, o que nós temos é o quê? Uma baixa adesão à terapia. Os pacientes não tomam remédio. Nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, 50% das pessoas não aderem ao tratamento. Nossa. E nos países subdesenvolvidos, essa adesão ainda é maior. Essa não adesão é maior. Né? O governo já evoluiu em políticas de genérico, quebra de patente, para facilitar ao paciente a adesão a essas medicações para pacientes crônicos, que é o já nosso seria o foco. Tratamento, na verdade. Sim. Junto com isso, tem que ter a adesão multidisciplinar, que é a dieta, o exercício e tal. A senhora, inclusive, desculpe interromper, a senhora desenvolve um trabalho em Resende, né, na rede pública. Então, eu acredito que nós vamos melhorar a saúde se nós começarmos a intervir nas crianças. Né? Nós temos, dentro das escolas, um trabalho de combate à obesidade infantil. Eu acho que se nós orientarmos as crianças com relação à alimentação, ao exercício e mudarmos essa mentalidade desde pequenos, vai ser normal para eles esses hábitos que nós temos que mudar. Hoje nós queremos mudar o que fizemos errado, né? E essas crianças elas têm que aprender a comer certo e a viver certo desde lá. Então eu acho que o segredo é educação e saúde juntas, a saúde na escola, juntar a saúde com a educação. Eu não vejo um outro caminho para nós caminharmos e diminuirmos a mortalidade de causa cardiovascular, que é o que mais mata no mundo hoje, é a doença cardíaca, né? E a doença vascular. Trabalho que vocês desenvolvem, que a senhora desenvolve lá em Resende, na rede pública, a senhora tem percebido esse retorno? Quer dizer, porque uma vez que a gente orienta, quando a senhora fala de orientar as crianças, porque muitas vezes as pessoas acham o seguinte, mas a vida saudável é muito cara, é muito difícil. E não é. Isso é uma visão errada, não é? Então, não adianta orientar a criança e não orientar a família, né? E como nós temos esse trabalho na rede pública, então a primeira coisa que digo que dieta é muito caro. Né? E não uma visão errada. Né? Porque o que ocorre? A comida boa para o coração é a comida simples. É o arroz, é o feijão, é uma verdurinha, né? refogada, uma carne magra. Não precisa comer carne todo dia. Exato. Né? O industrializado, aqueles biscoito recheado, biscoito empacotado, ou seja, o que é caro faz muito mal ao coração. Então, a comida simples é que vai salvar vidas. E isso, as pessoas têm acesso. Então, é importante que a família entre com essa criança. O que a gente vê nessas crianças que a gente tem com o IMC, que é o índice de massa corpórea, além de 25 aumentado, que é considerado sobrepeso e obesidade, normalmente, quando nós chamamos as famílias para conversar, a família toda tem obesidade. Então, realmente, é um problema de hábito alimentar ali errado. Então, se nós investirmos, no meu ponto de vista, na educação, na saúde, na escola, nós teremos resultados. E na questão de adesão, porque hoje as medicações são disponíveis a custo zero para tratamento de hipertensão e diabetes, que são as doenças crônicas que levam ao infarto. Então, se nós fidelizarmos e orientarmos o paciente de que hipertenso tem que tomar remédio. A pessoa se preocupa muito. Mas eu vou ter que tomar remédio, porque tomar remédio... O importante é viver mais, ter qualidade de vida. Nós não temos que nos importar com isso, nós temos que se importar em viver bem.
né? Então, e efeitos colaterais, tudo vai ser orientado pelo médico. Mas não se deve deixar de tomar medicação sem falar com o profissional médico que prescreveu. Eu quero aproveitar a senhora aqui, doutora Ana Paula, que daqui a pouco acaba o nosso programa, aproveitar que a senhora está falando muito dessa questão de educação, de orientação. Vamos aproveitar aqui o programa Cidades e Negócios, que chega aí a 72 municípios por todo o interior do estado do Rio de Janeiro, uma região onde vive 4 milhões e 500 mil pessoas, para a gente dar alguma dica do dia a dia. Por exemplo, o café da manhã. Como é que deveria ser um café da manhã da pessoa? Café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? Então, nós temos que comer no café da manhã uma fruta, ou um suco, um leite, ou um queijo, um carboidrato, né? As pessoas normalmente, e se quiser o café também, que existe algumas pessoas, o café não faz bem e tal. O café em quantidade moderada, ele faz até bem ao coração, ele tem antioxidantes, ele faz a pessoa envelhecer menos, né? A mulher que tem muito medo de envelhecer, então o café não faz mal. O não tomar o café que é muito ruim, o café da manhã, o de jejum, né? E o almoço? Passou a manhã, trabalhou, o almoço? Então, o almoço hoje, né, nós vimos muitas pessoas trabalhando fora. Exatamente. Falta de tempo, tem que ir para um restaurante, para um self-service, na maioria das vezes, ou come na própria empresa, enfim. Como é que deveria? Então, o self-service é uma opção boa, desde que a pessoa não coma tudo que tem lá, né, porque vê um monte de opção. Então, nós temos que escolher aí um carboidrato. Carboidrato é o quê? É o arroz, é o angu, é a farofa, o macarrão. Você escolhe um carboidrato, uma proteína, que é a carne, pode ser a carne, o ovo, né? A verdura, que não tem limites. Né? Então, se você fizer uma dieta equilibrada, e também não em quantidade muito grande, né? Porque a quantidade é prejudicial. Hoje é disponível isso a custo não muito alto. Né? Com certeza, uma alimentação num quilo, num self-service, é mais barato do que um McDonald's. Tá certo, então. Ou um fast food aí. Com certeza é, e muito mais saudável. Bem mais barato e bem mais saudável. Com certeza. Tá ok, doutora Ana Paula. Olha, muito obrigado pela presença da senhora aqui no programa. Foi uma ajuda, com certeza, muito valiosa por essas orientações. Doutora Ana Paula Rechuan, cardiologista, muito obrigado pela presença. Obrigado, Lizarelli, aí pela oportunidade. Eu espero poder estar ajudando essas pessoas aí que querem viver mais. A gente está à disposição para qualquer pergunta pelo site, enfim, os caminhos aí dos acessos, né? Isso. Mas muito obrigado pela presença, viu? Sucesso e parabéns pelo trabalho. Obrigada. E assim, chegamos ao fim de mais um programa Cidades e Negócios. Nos encontramos no próximo fim de semana. Até lá!